Muito bem-vindos ao Edificast, O um podcast que te edifica. edifica. Eu sou a Nana. Eu sou a Sara e hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito legal, que são os dons espirituais. Então a gente vai aí deslanchar falando um pouquinho de cada dom, falar um pouco o que significa cada dom, como que a gente pode buscar esses dons. Mas antes da gente falar sobre isso, Vamos às redes sociais. Então vamos lá, gente. No YouTube, a gente tá no YouTube. Inscreva-se, tá? A produção falou que não se inscreve. Inscreva-se. Inscreva-se no YouTube. Ativa as notificações lá. Comentem, compartilhe o link desse vídeo para que ele possa alcançar outras pessoas e edificar, porque esse é o intuito desse podcast, né, Sara? sim, também segue a gente lá nas redes sociais, né, no nosso Instagram. Vai estar passando aí o @ para vocês, então a gente está sempre postando coisas lá, então sigam a gente, compartilhe, marque amigos nos nossos reels, enfim, para poder transmitir a mensagem, que esse é o intuito do podcast, para a gente poder edificar outras pessoas através dele. Toda semana a gente vai ter vídeo no canal, tá, do YouTube, sem esquecer. E aí a gente espera que vocês coloquem lá os comentários de vocês, as sugestões de temas, sugestão de convidados, sobre o que vocês estão achando, sobre críticas só construtivas, tá? Sim. Não se esqueçam também, estamos no Facebook, então vai estar passando aí o Facebook para vocês. Se inscreve lá, segue lá. Olha, eu cometi a mesma coisa que você no episódio passado. Gente, a gente tem um certo problema com esse negócio. São O muitas Facebook redes, são é muitas curta, redes. curta a página. Sim, curta a página lá no Facebook. A gente sempre vai estar postando no Instagram, Facebook, então nós queremos vocês em todas as nossas redes para estar acompanhando. E a gente vai estar sempre postando coisas lá, tá, gente? Tanto bastidor, como... o que mais a gente vai postar, Sara? Os bastidores, Os bastidores, os cortes, Pra isso quem não aí. tem paciência de assistir o vídeo todo, a gente vai estar postando pedaços, enfim. Isso Vai aí. ter bastante coisa legal. Então vamos apresentar a nossa convidada do dia. Episódio 3. E vamos lá para nossa convidada. Vai lá, Sara, apresenta ela aí. A gente tem Bom, muita coisa para falar sobre ela. muita coisa, gente. Ela é musicista, ela é teóloga, ela toca gaita, toca baixo, Relojoeira. toca relojoeira, empresária, toca o que mais? Agora toca A vida pra frente. baixo acústico. São multifunções aqui, né? E é a Graziela Truta. Graziela Nascimento. Graziela Pereira Nascimento. Pereira. Isso aí. Muito obrigada, Grazi. Nós estamos muito felizes de ter você aqui para falar sobre um assunto tão vasto, né? A gente vai poder... Discorrer bastante aí nesse tema. Isso aí. E aí? Você tá bem? Tô bem, tô bem tranquila. Então é um prazer ter você aqui. A gente vai bater esse papo. E hoje, gente, a gente tem um Edificast bem edificado, viu? diferente, entre aspas, porque a gente tá sempre aqui trazendo conteúdo bíblico. Mas hoje a gente tá com a nossa querida aberta, a Bíblia. Sim. E a definição vai ser diferente hoje, né? Hoje, para a gente poder contextualizar aí esse tema que a gente está trazendo, que é sobre dons espirituais, nós vamos ler aqui na palavra, se você quiser acompanhar a gente, em 1 Coríntios 12, para a gente entender quais são esses dons, né, espirituais que a palavra diz. Começar? Pode ir. Vai lá. Então vamos lá. 12, versículo 1 diz: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em nós, tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único
espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. E essa é a introdução mais perfeita que a gente poderia dar. Nem o Google daria. Exatamente. Então, vamos falar aí sobre os dons espirituais com a Grazi, que já flui em alguns Já aí. flui em alguns. Vamos falar para as pessoas aí em qual deles você já tem experiência. Vamos começar aqui introduzindo a Grazi para as pessoas, né? E aí, Grazi, como foi assim sua infância, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela. Você já nasceu cristã? Sim, eu já nasci dentro de um âmbito familiar cristão, apesar de a minha mãe ser católica apostólica romana e o meu pai evangélico, mas eu sempre tive esse abraço, né, cristão dentro do meu lar, e tinha essa referência tanto de um lado quanto do outro. E aí foi desenvolvendo ao decorrer dos anos, assim. Quando eu era criança, assim, eu já tinha uma sensibilidade nessa questão espiritual. Uhum. Justamente porque eu convivia muito com a minha mãe em terço, Sim. em novena, né? Na igreja católica, com a minha madrinha, que é uma referência para mim, que também é da apostólica Católica? romana, né? Católica apostólica romana. Qual a diferença, né? Da apostólica romana, eles são mais reservados. Eles não seguem uma linha brasileira, assim, digamos assim. Não é tão liberal quanto o catolicismo brasileiro, digamos Entendi. assim. Eles têm uma certa... Eu posso estar errada no que eu estou falando, mas... Sim, ao que pelo você veio, o que você tem de pelo que eu experiência, né? entendo e pelo meu conhecimento, assim, eles seguem mais regras, eles são mais conservadores. Sim. Certo? Eles são mais conservadores. Tradicionais, né? Isso, tradicionais. E então eu aprendi muito com eles essa questão. Aí eu fui mais pro lado do evangelho, Junto com seu pai. junto com meu pai, e depois quando eu fui criando um pouco mais de responsabilidade, né? Quando eu fui conhecendo um pouco mais, justamente porque eu fui interagindo mais, né? Uhum. Fui interagindo mais com a igreja em si. Sim. Eu comecei a ter os programas na igreja, assim. Culto das crianças. Isso. Aí teve Apesar mais de que contato tinha, com né? todo Também na mundo. católica também tinha. Sim. Porém, eu tinha mais Liberdade. Eu tinha mais... como que eu posso dizer? Contato, abraço. Você se sentiu mais confortável. Tinha mais coisas para fazer, né? Na evangélica. Tinha mais brincadeiras, tinha mais diálogo, tinha mais. Aham. Me oferecia mais. Sim. Eu me encontrava mais. Você se encontrou, né? Eu me encontrei, isso, exatamente. E as curiosidades, elas me supriam lá. Tudo que eu tinha curiosidade, eu conseguia adquirir. Sanar, né? Eu conseguia me alimentar mais, digamos assim, na evangélica, Sim. ali na Assembleia. E aí eu comecei a frequentar mais com meu pai depois de uns anos. E eu me fixei lá depois. Legal. Amor à primeira vista. Isso, amor à primeira vista. E assim, a gente sempre ouve, né, que filho de crente não é crentinho. É verdade. É verdade, É verdade. né? E isso é uma verdade muito importante. E você conseguiu descobrir a Jesus com que idade, por exemplo? 9. 9. 8 para 9 anos, assim, eu já Antes tive disso? o primeiro amor, assim. E como que foi Antes disso, isso? você já ia, mas Já foi frequentar. descobrindo isso aos poucos. Isso, eu fui tendo essa sensibilidade, assim, de querer mesmo, ansiar mesmo, pelo espírito Uns 9 anos. aos 9 anos, assim. Tanto que quando eu tinha de 9 para 10 anos, quando eu aceitei. Foi num culto de quinta-feira. Nossa. Foi no culto de quinta-feira.
Acho que eu tinha 9 para 10. E é Isso, legal, né? foi Isso por aí. de. Tinha uns 9 anos quando eu aceitei a Jesus. Aí a pessoa Isso. fala, ué, mas você não cresceu na igreja? Sim, mas eu cresci na igreja, mas meus pais são crentes, eu também tenho que aceitar Jesus, Exato, né? exato. Chega um momento em que a gente pega e fala, pera, agora é o momento de eu andar com Deus. De né? eu Então, conhecer exatamente, a Deus a por minha mim, caminhada né? agora. Isso. E eu achei super importante porque eu já tava aflorando essa questão dos dons. Uhum. Então eu já tava ficando confusa, Sim. né? E aí eu falei, bom, já tá crescendo algo em mim e eu Não tava é à entendendo toa. que eu tava precisando dar passos mais longos, né? Uhum. Eu tava entendendo que eu precisava dar outros tomar um pouquinho mais de responsabilidade. Decisão. Apesar de ser criança, né? Eu já Aham. tava já tava tendo um caminho para seguir. Nossa, eu ouvi algo agora que você falou, eu lembrei de uma coisa muito interessante. Que normalmente, né, eu peguei até um livro para ler, porque eu achei isso muito fantástico. De um ministério infantil, né? E eles falam que, assim, eles ensinam as crianças a se moverem nos dons desde pequenininho, porque não existe Espírito Santo Kids. O mesmo que atua. É o que a palavra acabou de falar, né? Né? Tipo, é o mesmo espírito É o em mesmo todos. espírito. Então, assim, do pequeno até o idoso, é o mesmo. Produção, desculpa, deu uma batidinha aqui, gente. Mas é o mesmo, né? Então, com certeza, tudo isso que a gente tem, que a gente sente, né? Deus trabalhando, o Espírito Santo transformando. A mesma coisa que vai acontecendo na gente, a gente vai vendo o mover do Espírito Santo, nas crianças também acontece, né? E isso é muito legal. Porque, tipo assim, eu vou tentar explicar o porquê. Em casa mesmo, minha mãe, ela tinha... Minha mãe e minha madrinha, elas tinham isso de ensinar a gente a rezar, né? Sim. E a gente tinha o costume de rezar, de orar, meu pai também, antes de dormir. E depois eu aprendi a ler e tal. Eu tinha... A minha irmã, enquanto ela rezava o terço, eu lia a Bíblia, e depois eu rezava, ou orava, né? Ficava meio confusa essa questão, né? Mas, enfim, eu Mas tava sempre falando foi com tranquilo. Deus. Muito tranquilo. Tipo assim, todo mundo Sim. seguiu por uma religião. A sua irmã... Minha irmã, ela ficou um tempo na católica, ela fez a primeira comunhão, a crisma, a primeira comunhão, Aham, se tornou coroinha, sim. né? Concluiu, a idade dela chegou, ela foi para ser coordenadora, e depois de um tempo, ela, graças a Deus, ela também Se converteu agora ao tá conosco, evangelho. né? E agora é do Benai Elohim conosco. É. E o meu irmão, ele também, ele fez a catequese, a primeira comunhão, e ele tá aí, né? E Mas eu creio que no momento certo, Sim. mas também nunca teve uma desavença. Jamais. Pelo super contrário. tranquilo. A minha mãe, ela sempre incentivou. Sempre, desde pequenininha, Deu ela aquela liberdade. vestiu a gente para poder ir para a igreja com o nosso pai. Meu pai também, quando tinha algum evento na igreja com a minha mãe, ele também ia, a gente ia com ela. Nunca teve esse... Uma briga, assim, né? Uma desavença por conta Graças a Deus, disso. nunca... Até hoje, tá? Até hoje, quando... A gente tem muito respeito, e eu respeito muito. É muito importante as pessoas saberem disso. Sim, Que o respeito, ele tá em primeiro lugar. com certeza. E eu sempre tive essa liberdade de escolher. Por isso que eu sou muito bem decidida também. Sim, É muito importante as pessoas saberem o espaço que tem, sim. né? Não querer enfiar a goela abaixo, porque isso acaba prejudicando em algumas questões. É difícil, em alguns momentos é difícil. São situações e situações, tá? Sim. Você Mas teve quando algum se tem uma desafio nessa liberdade... situação? Isso. Normalmente tem pessoas que querem que tenha conflito. Mas na Sim. minha casa nunca teve. Eu nunca vi meu pai discutir com a minha mãe. Então, tipo assim, existe uma possibilidade de interferência externa. Interna, Tipo, de não. interno tava tudo bem resolvido. Exato, exato. Entre famílias também não teve. Sim. Tipo assim, dos parentescos, né? Sim. Nunca teve também. Tanto que a gente recebe familiares Em casa, e eles tranquilo. nos recebem muito bem. Importante, né? Esse respeito é Sim, acima sim. de tudo, né? Sim. Primordial. Sim. E amor, né? Porque no final das contas é de todos os dons. É, O amor. o amor.
Então. Isso. E aí eu, nessa de ler e rezar e orar, eu sentia, né? Eu começava a sentir algo diferente. Eu queria saber o porquê das coisas. Que era o porquê. Isso, e eu começava a perguntar pro meu pai. E eu via que ele ficava feliz. Minha mãe também. Só que tem momentos que eles não sabem explicar ou como explicar. O que tá acontecendo, né? Sim. Entende? E é legal que você falou que você começou a ter essas experiências, assim, a fluir nos dons mesmo, ainda criança, né? E como que foi isso? Sim, então, aí, tipo, teve um... É essa idade mesmo? 8 anos, mais ou menos, ou antes? Foi... Eu tinha muitos sonhos. Um pouco sombrios e tal. E aí eu acabava contando pra minha madrinha. Que, como eu disse, ela era uma referência pra mim. E ela, eu acho que ela já tinha uma certa... Discernimento. discernimento. E ela já via que, em algum momento, eu ia crescer e... Uhum. Ia E ter ela- que entender sobre Isso. essas coisas. E ela, por ela ter essa... Ser Percepção. parecida comigo, ela é muito parecida comigo, tá? Essa fragilidade espiritual dela. E Sim. aí ela sentava comigo e conseguia me explicar. Tinha coisa que meus pais não conseguiam e minha madrinha, ela conseguia. Até hoje, tá? Eu fico até meio assim, porque ela realmente, eu converso muito com ela. Uma referência. Ela é uma Sim. referência pra mim. Então, assim, só pra Uhum. eu entender também. Ela, católica, mas ela também acredita nos dons. Sim, Sim. ela Legal. tem também. Sim. É difícil de entender, tá, gente? Mas É. ela tem também. Ela tem o dom de línguas, ela... É porque eu, particularmente, difícil, né, nunca de- tive nenhuma pessoa Contato. que eu conheça que seja católica, que compreenda bem a respeito dos dons e que flua, né? Uhum. Um dom de línguas, um dom de profecia, né? Eu, particularmente, não tenho contato. E é interessante saber. Sim, por isso, desde pequena, eu sempre via, eu ficava encantada com ela. Louvando, assim, eu achava muito bonito. Eu ficava encantada. Então, ela era uma referência justamente por isso. Porque eu via fluir nela, entende? Sim. E aí, apesar de que em outras pessoas eu não via, e nela eu via. Entende? Sim. A frieza que eu via em uns, nela eu via fluir. Sim. O Que é importante arder, também sabe? lembrar essa questão de disponibilidade, né? Que os Sim. dons, eles estão disponíveis. Estão Mas e disponíveis. você, tá Exato. disponível? Isso. Isso né? é importante. E aí ela me explicava os sonhos. E aí ela via que aquilo tinha um porquê, né? E ela falava, filha, olha, isso, isso e isso. Ela é irmã da minha mãe, tá, gente? Minha madrinha, ela é irmã da minha mãe. E aí, ela me explicava, ela conseguia me explicar. E ela falava, filho, não tem nada, não tem problema. Não tem problema. E ela ia, rezava comigo, orava comigo e tal. Enfim. E aí, eu comecei a ir para a igreja e via aquilo fluindo dentro da nossa igreja. Sim. E fluindo com frequência. Sim. E foi aí que eu comecei a frequentar bem mais. Certo. Porque aí eu via fluindo, e ali que eu me sentia bem. Porque ali eu via que ia fluir em mim. Sim. E assim, com esse contato com a sua madrinha, né? Que também influi em dons. Ela sempre respeitou o fato de você optar pela igreja evangélica. Sempre. Sempre. E É sempre bacana. falando assim, não para. Não para, vai. E quando eu decidi, um exemplo, quando eu decidi fazer teologia, ela falou assim, certifique-se de que isso vai abrir muito sua mente. Então, tenta focar em Jesus, em Deus. Tem Tenta muita gente que se focar. perde, né? É. Vai buscar conhecimento e acaba recebendo aquela Fica enxurrada de ignorante. Pra conhecimento. falar a verdade, você acha que que você não vai ser ignorante, né? Que você vai buscar conhecimento e ficar mais e vai ficar inteligente, não, Entender você fica mais. ignorante. Você acaba sendo uma pessoa Eu sei. Fica você arrogante grossa, com conhecimento. Isso, exatamente. Você fica Você usa arrogante. arrogância É ao perigoso invés... também a questão de, por exemplo, nós estarmos na igreja, você conhecendo da palavra, você acaba julgando a pregação de uma maneira que faça com que você não receba. Você não é aquilo humilde, você deixa de ser humilde. Você Então- acaba usando a palavra como apenas um livro, apenas palavras. Não Como deixa qualquer de ser palavra outra. de Deus. É um achismo. Acaba sendo, mas eu acho que
o livro tal diz que. Eu Não, é penso a palavra assim, de Deus. eu penso Entendeu? assim, né? Exato. Eu já ouvi muito isso, assim, O que você eu sempre acha pensei, disso, né? tipo, acerca desse texto, qual que é o seu entendimento? E às vezes eu ficava pensando assim, mas não era para ser um entendimento que vinha do Espírito Santo. Então eu sempre fiquei assim, com isso na cabeça, porque eu acho bacana, acho muito importante a gente sempre buscar conhecimento, e isso não é uma apologia contra a teologia. Não, pelo amor de Deus. De jeito nenhum. Mas que é importante a gente conhecer a Bíblia, né? A história, porque a Bíblia é um livro muito rico, mas tem muita história por trás disso, né? E, às vezes a gente pega Paulo e não sabe que Paulo foi escrito em tal ano, em que situação que Paulo escreveu aquela carta. É que te dá um contexto, né? Que faz com que você consiga entender melhor. Isso, você conseguir entender onde que os livros se encaixam. Então, eu acho que é muito importante, mas o conselho da sua tia, né? O foco é em Deus. Exato. Eu costumo Não pode dizer que a esquecer. Bíblia, ela é fechada, ela é só um livro. E aberta, ela é a própria boca de Deus falando. Exatamente. Porque ela é rica, ela é completa. É completo. Então, o primeiro dom que você manifestou assim em você foi Foi no sonho. sonhos. Foi em sonho. Foi do sonho. Então, você sonhava com coisas que iam acontecer? Isso também. Normalmente eram algumas coisas meio macabras, assim, que eu não conseguia entender. Sim. E aí eu pedia conselhos, né? Normalmente era pra minha madrinha, e que ela tinha um pouco mais de experiência para poder me instruir. Uhum. E eu fui batizada. Eu recebi o dom de línguas em sonho também, que eu acordei falando. E como que foi isso? Eu tinha uns. Acho que foi de 11 para 12 anos, né? Que eu tava dormindo. Eu dormia no mesmo quarto com a minha irmã. E eu tava dormindo assim, aí quando eu sonhei que eu estava na igreja, tá? E todos os jovens da igreja estavam discutindo na porta da nossa igreja. E eu ficava inconformada, o sonho foi esse. Eu ficava inconformada que aquilo estava acontecendo. E estava tudo muito real, porque eu via o meu quarto e o sonho. E vi as pessoas também. Isso. E já tinha acontecido isso como visão pra mim, tá? Aham. Já tinha acontecido isso como visão pra mim. Em algumas outras ocasiões, só que em outras situações, não como sonho. Tipo, eu tava em um ônibus e já tinha acontecido de eu ver acontecendo coisas com pessoas. E aí eu sonhando que os jovens estavam brigando e eu inconformada. E eu, Deus, por que isso está acontecendo? Isso está errado. Você é uma adolescente. Adolescente. Eu não aceito isso na porta da igreja. O que é isso? Povo doido, inconformada. E eu começava a indagar. Uhum. Não aceito. Tá errado. Tá errado, tá errado. E eu saía de perto e ia para perto daquela árvore que tem na porta da igreja. E quando eu ia para ali, eu começava a pedir para Deus. Deus, eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus. E ao mesmo tempo eu olhava para dentro do quarto, tentando acordar. E eu olhava, a Camila tava dormindo do meu lado. Você se via, não? Me via. Via minha mão mexendo assim, tentando Meu acordar Deus. a Camila. Mexendo perto do abajur. E pra tentar acordar a Camila e nada. E dela acordar. E aí eu peguei e pedindo pra Deus me mostrar Jesus, que eu queria ver Jesus. Eu queria ver Jesus. E aí eu peguei e olhava para as pessoas discutindo e olhando para o céu, gritando que eu queria ver Jesus, que eu não estava aceitando aquilo porque eu queria ver Jesus. E em determinado momento eu olhei para o alto assim e vi um clarão abrindo e como se tivesse uma mão me pegando, porque eu sentia uma mão me pegando, me puxando, me elevando para o alto. E aí ficou um clarão insuportável. Era um clarão insuportável que eu não conseguia abrir o olho. E um silêncio insuportável. Era um silêncio insuportável. Era um clarão e um silêncio insuportável. E
E eu começava a gritar, só que eu não ouvia a minha voz. Porque o silêncio era tanto que parecia que se eu gritasse, eu ia ficar surda. Eu tinha essa consciência. E eu, no meu pensamento, eu clamando para Deus que eu queria ver Jesus. Sim. Só que ainda, tipo, sabe quando você pede com a alma? E eu olhei e ao mesmo tempo olhando a Camila dormindo. E aí eu comecei a me desesperar. E aí eu entendi que eu estava tendo uma visão. Aham. Quando eu olhei, eu vi muito, muito longe, no meio daquele clarão, eu vi um homenzinho bem pequenininho, como se fosse uma formiga. Uhum. Muito longe, muito, 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 muito longe. Extremamente longe, passando. Só dava para ver a veste. Era muito pequeno, era minúsculo, minúsculo. Eu apertava os olhos assim, era muito minúsculo. E aquele clarão, e eu apertava os olhos e via passando assim, aquele vento. E aí eu começava a glorificar. A glorificar, dar Você- glórias e glórias você e glória, entendia. aleluia, e glória e glória. E aí eu comecei a falar em línguas. Foi o momento que eu comecei a falar em línguas. Que E aí deve ter você sido mais acordou. forte, né? Sim. Do que... É como tem aquele hino, né? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? E é uma coisa muito interessante, porque às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, mas lá no céu a gente vai ficar falando santo, 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 incansavelmente, tipo, ai, que chato. Não. O que faz a pessoa ficar falando santo, santo, santo? Ele deve ver uma coisa tão grande, Tão uma coisa tão extraordinária. gloriosa, que Meu Deus. é o que eles conseguem fazer naquela hora e o que eles querem fazer naquela hora, É a sabe? única coisa que é possível ser feita. Então, Eu acho acho que- que não, é imensurável, não dá pra Descrever. eu não sei, não dá pra descrever, porque depois que passou, quando eu virei assim, que eu não conseguia parar de falar, de glorificar e de falar em línguas. Eu olhei, só dava pra ver a ponta de um trono. Porque era muito longe, era extremamente longe. Uhum. E era o pé de um trono. Gigantesco. Gigantesco, gigantesco. É de ficar horrorizado, de tão Uma grande coisa que era. assim de encher o olho e você... E de ficar com medo, eu fiquei com medo. Fiquei com Sim. muito medo. E eu comecei a me debater na cama, porque eu queria que a Sair Camila dali. me tirasse dali, porque eu fiquei com medo. Era muito... Muito pra mim. É, uma coisa, se você É for demais, pensar... Deus, é demais. Se você for pensar, né? Quando João, né? Uhum. Acontece a situação tem também com Isaías, né? Que ele também vê e ele É cai ao insuportável. chão e ele diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Deve Então, ser tipo, muito incrível. é uma coisa assim, tipo, que você viu e você não tem. Não tem. Acho que Você a revelação é de tão Deus, forte. né? Que acho que na hora você acaba vendo Deus e você sente a grandeza dele e a sua E a sua pequenez. miséria. E deve ser um conflito. É um contraste absurdo, né? E eu só conseguia, tipo, glorificar e falar em línguas. Eu não saía outras coisas da minha boca. Uhum. E nisso a Camila no quarto, E a Camila dormindo. no quarto. O fogo pegando a Camila dormindo. E aí eu olhei, os jovens já tinham calado a boca quando eu olhei pra baixo. Porque eu parei de olhar, Uhum. né? Eu olhei pra baixo e os jovens tinham calado a boca. Eu vou falar assim. E aí, quando eu voltei, né, pro quarto e já acordei gritando, chorando e falando. E aí foi quando meus pais vieram pro quarto, minha mãe já entendeu, meu pai já entendeu. E eu não conseguia parar de falar. Eu fiquei falando durante o dia inteiro. Aliás, e a essa madrugada experiência, inteira e né? o dia inteiro. Todo mundo relata a mesma coisa. Tipo, Isso, é o tipo de foi- coisa que foi não maravilhoso. dava para mais, né? É. E depois eu fui procurar um pastor, né, pra ver se era isso mesmo, se, né? Mas não Sobre tinha essa nem como, né? batizada Isso, mesmo, né? não tinha É nem que como, tem né? muita gente que tem dúvida, acho, principalmente em relação ao batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas, elas têm esse receio de, será que eu já fui batizada com o Espírito Santo? Não sei, ou, sabe? Tipo, não sabe exatamente como saber se você foi batizado ou não. Isso, porque eu fui até falar com o tio Robério, né? Porque, pra quem não sabe, eu chamo de tio, é o pai da Sara. É um pai... Mais uma vez aqui sendo mencionado. Exato, bem Romério. Eu já conversei com ele, já conversei com o tio Marcos, que é o meu professor, que pra mim eles são um pai na fé. Sim.
que Importante, não né? A tenho nem gente o ter que dizer. referências, né? Sim, ele, meu professor de teologia. Então, eles... Porque, assim, como foi em sonho, né? Você fica meio assim. Normalmente, a pessoa tá lá na igreja e tal, e do E nada. aquilo Mas eu conheço acontece. pessoas que foi no ônibus, foi no trabalho. Então, e isso acontece... É uma ideia, né? A gente acha que e as coisas acontecem só na igreja, mas não. Tem Na gente igreja é que- uma continuidade do que você vive na sua vida ali no seu quarto, A exato. sua vida com na sua Deus, vida né? com Deus. E naturalmente acontece no dia a dia hoje em dia. Comigo, pelo menos, é assim. Às vezes estou em casa, às vezes estou no carro. Graças a Deus, tá? Para mim é normal que aconteça Sim, estar no carro. deve Às ser vezes normal, estou né? solfejando um hino na minha cabeça, assim, quando eu tô no ônibus voltando para casa. E é Já importante a gente simplesmente- falar, né, que a questão do dom de línguas, a palavra diz que edifica-se a si mesmo, Assim né? mesmo. Então, por isso que é bom mesmo você sempre estar falando, porque você está se edificando. Embora Às vezes você você não não sabe o que você tá compreenda, falando, mas o Espírito sabe, né? Então ele Sim. tá ali fortificando, fortalecendo você, né? Isso. Tanto que tem gente que fala assim, eu quero voltar ao primeiro amor, né? Ah, é tão bom aquele amor, aquele primeiro amor e tal. Só que a culpa, será que a culpa É do tempo? é do tempo? Às vezes a culpa está em você não praticar. Que a própria palavra diz que você tem que ser fluente. Porque assim, Constante. não adianta você se alimentar e não... Sim, você Um exemplo, receber você só, e só se alimenta e não se fortifica, né? Você Sim. não... recebeu e não dá continuidade Exato. naquilo, não se fortalece, Você não né? se fortalece, você não pratica. Sim, Não vai adiantar. Você vai ficar para si, sim. entende? Então, não vai evoluir, não tem evolução naquilo que você está aprendendo. E a gente vê como que Deus é maravilhoso, né? Porque ele dá aqui pra gente todos esses dons e o intuito dele é que a igreja ela sirva em unidade. Mesmo sendo vários dons distribuídos de maneira totalmente diferente para pessoas diferentes, todas elas se complementam. Então tem a pessoa que fala em línguas, mas tem a pessoa que interpreta aquelas línguas. Então é tudo sempre conversando na questão de somos uma comunidade, nós somos um corpo, né? E o corpo não funciona com um membro apenas, todo mundo trabalhando junto. Sim. Exato. E aí aqui, né, com isso que a Sara falou, no capítulo 12 de 1 Coríntios, a gente vai ter lá no versículo 29, né? Somos todos apóstolos, somos todos profetas, somos todos mestres, né? Então, assim, a gente entende que existe aí um não por trás dessas perguntas, né? Não somos todos Uma coisa só, uma né? coisa só. Todos temos todos os dons. Isso, a gente serve com os nossos dons, né? Então, assim, é importante de se lembrar disso. Por exemplo, quando você fala do dom de línguas, você edifica a si mesmo, mas você sai fortalecido. E saindo fortalecido, você edifica outras pessoas também, né? Acho que isso também é bacana da gente Esse falar. é o intuito, né? Sempre é de uma forma com que você sirva o outro. Sim. Mesmo a falar em línguas que é edificar você mesmo, de alguma forma faz com que você se fortifique para ajudar o outro. É sempre sobre o outro e não sobre você. Até eu ouvi um testemunho hoje sobre isso, tipo, de que, não vou me lembrar exatamente o contexto, mas vou me lembrar da história, de que uma pessoa conta que ela deixou de trabalhar no ministério integral, aliás, de trabalhar para si mesmo, e passou a trabalhar no ministério integral. E aí ela falou assim, tá, mas eu não sei o que fazer ainda na igreja, né, integralmente nesse período. E aí ele disse que ficou num quarto. E ele disse que na primeira hora ele orou por tudo que ele sabia para orar. Porque ele falou assim, eu vou gastar minhas 8 horas do que eu trabalharia orando, já que eu não sei o que eu vou fazer, né? Então, vou gastar esse tempo orando. E aí, essa pessoa orava, e aí, enquanto ela passava esse tempo orando, a primeira hora, ele orou por tudo que ele sabia. Acabou. Aí, ele falou assim, pronto, e agora eu vou orar o quê nas próximas 7 horas? E aí, ele falou, vou orar em línguas, né? Vou orar em línguas. E ele foi orando em línguas, orando em línguas. E aí teve um pastor que veio para essa igreja que ia vir pregar nessa igreja que ele estava ficando em tempo integral.
E aí ele veio pregar, e ele disse que era uma pregação assim, não pentecostal, né? Aquela bem mais tranquila. E ele disse que estava lá prestando atenção, né, no pastor, né, na palavra. E ele disse que enquanto ele olhava para o pregador, veio para ele um raio-x, a imagem de um raio-x, um fêmur. E ele falou: o que é isso? Meu Deus. Não sabia o que era. E não importa para onde ele olhava, ele via aquele raio-x e aquele fêmur. E ele disse que começou a olhar. E do lado dele tinha uma senhora com uma muleta. Aí ele falou assim: bom, eu imagino que se eu tô vendo isso, é Deus que tá me mostrando. E, tipo, tinha sido a primeira vez que aquilo tinha acontecido pra ele. Ele falou assim: então, imaginando que Deus não tá querendo fazer nenhuma fofoca, Palavra eu de imagino. conhecimento. Exatamente. Então, eu imagino que eu tenho que ir lá e perguntar, né? E aí ele falou que via tudo nesse raio-x e começou a perguntar pra essa irmã. E aí ele falou assim que foi, confirmou com a irmã foi lá, falou: sim, é isso mesmo. Ele falou: eu posso orar por você? Aí ela falou: pode. Aí ele disse que orou. E aí nisso ele começou a orar, assim, bem pentecostal mesmo, que até atrapalhou o pregador lá. E aí quando eles, tipo assim, quando alguém já ia vir intervir naquela situação, o osso do fêmur daquela mulher já tinha crescido, né? Já tinha crescido e ela saiu pulando pela igreja e falando que. Aí ela falou assim: me ocorreu que se isso aconteceu comigo, não era só pra mim. Tem mais alguém aqui que tá enfermo? Porque ele vai orar. E aí, ou seja, ele não tava assim, passando aquelas 7 horas ali em oração à toa. Vão, Né? Ele Tava se tava. consagrando, né? Tava. Exatamente, Deus usou. Entendeu? Então, acho que é muito importante, né? Essa questão de. Ele estava falando em línguas, a Bíblia diz, que é para edificação de nós mesmos, só que ali ele. Ainda assim usa para outras pessoas. Exatamente. Legal. Não, e o legal é que é o que a gente tava falando, é para todo mundo? Não. Né? Todo mundo não vai ter todos os dons, justamente para se completar. Então, aqui no versículo 31 ele fala: "Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons". E isso eu quero perguntar para você, você buscava esses dons? Buscava. Buscava, porém, não os que. Na verdade, foram vindo, né? Mas eu não pedia esses dons. Na verdade, o dom que eu sempre pedi, eu não. É justamente o que eu Não conseguiu ainda. não consegui ainda. Que eu acho que é um dos mais Legais. pedidos, né? Qual? Que Variedade? é o da linguagem. Língua? Variedade de línguas. Esse é bom. Ai, meu Deus. Ai, É uma maravilhoso. experiência Ai, sensacional, gente. né? Sensacional. Jesus, aumenta aqui o meu retorno aqui. Mas é bom, porque tem muitas pessoas que pensam, eu não tenho nenhum dom. E Deus vê Deus usando as pessoas ao lado, né? Usando em dons e pensa, comigo Deus não me usa para isso e tal. E a palavra diz para você buscar. Então, se você pode buscar, ele ainda fala, te dá a liberdade de você buscar os melhores. Então, você vê essa estante de dons aí, você pode Só escolher, sair eu pegando, quero né? esse. Entendeu? Sair Então, pegando. exatamente. Que cabe a nós também, né? Porque, assim, Deus, ele está disponível para todos. Ele é e está disponível para todos. Cabe nós nos colocarmos na posição. Tem essa. Não adianta colocar a culpa em Deus. Mas Deus não me dá, Deus não... Mas e você? Você tá buscando? Você tá fazendo a sua por onde? parte, né? Tá fazendo sua parte? E aí, De que bacana. forma você tá tratando aquilo que Deus te deu? De que forma você trata os seus dons? Às vezes você fica olhando do coleguinha e não olha o que Deus deu Poxa, pra você, um né? exemplo, eu tenho... Deus me deu dom para ter o ouvido absoluto, um exemplo. Tenho uma sensibilidade de ouvido absoluto. O que eu tô fazendo para isso? Pra que você tá usando? Para que eu tô usando isso? Vai edificar? É para edificação? E às vezes é bom entender aquilo que Deus quer que você seja também, né? Porque aí, às vezes, por exemplo, você tem o ouvido absoluto, mas aí você cisma que você vê a pessoa ali do lado que tem uma voz bonita e você quer ter uma voz bonita também.
Só que o que Você Deus quer ter quer pra tudo você também. é outra coisa. Tudo também, né? Pelo E aí amor de você Deus, seja humilde. negligencia aquilo que Deus te deu e acha que não tá ok pra você porque você não tem aquilo que você quer. Mas quando você aceita quem que Deus quer que você seja, você flui melhor, porque Deus te criou pra aquilo, pra Exato. você fluir naquilo, ser excelente naquilo. Eu costumo dizer assim, eu vou tentar resumir aquilo que Deus meio que eu vou tentar resumir a minha vida em 3 partes. A minha decisão, digamos assim, em 3 partes pequenas aqui. Para me dar uma conclusão mais direta. De pequena, eu já meio que já resumi, aí veio a adolescência com essa questão, e aí foi confundindo um pouco minha cabeça em algumas questões, né? E aí eu me batizei nas águas, e aí eu me aprofundei nos ministérios da música e tal. E aí eu comecei a querer saber os porquês da vida, né? E os dons vieram, e as irresponsabilidades também vieram, né? E eu comecei a conflitar essas questões. E houve os momentos em que teve picos de altas e baixos. Sim. Nessas questões dos dons espirituais, que, tipo assim, eu me consagrava, eu orava mais, eu jejuava mais, eu tinha mais responsabilidades. E tinha Acho que é momentos... importante falar, né? E tinha momentos que eu não quero. Por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor quer que eu faça isso? Não tem sentido. Eu não tenho capacidade para fazer isso. É porque você tinha medo, porque eu fico pensando assim, às vezes a pessoa tem vontade de, eu queria ter visões, ter revelação, ou ter, né, os olhos abertos para algumas coisas, só que aí a pessoa tem medo. Exato. E aí, como que faz pra você ver demônio se você não consegue? Se vê um cabide à noite e acha que vai correr pra onde? Se é cama. espiritual, você vai correr pra onde? Pra onde você vai correr? Não tem mãe que te salve. Não tem. Porque assim, e exatamente, tipo assim, Deus, eu quero ver, abre meus olhos espirituais, os meus ouvidos. Deus vai te mostrar o bom, porém o ruim também, porque é espiritual. São os dois lados. Então você tem que ter uma certeza, uma capacidade para poder ter uma força, assim, né? Tem que ter uma base. Sim, né? Exato. Não que, assim, se Deus vai te mostrar é porque ele sabe que você vai aguentar. Sim. Só que você tem que tentar permanecer. Então teve momentos que eu pedia para ver e chegou teve momentos que eu falava assim, não quero mais. Eu tava brincando. Cancela. Tipo, meio, você tava meio brincando. povo do deserto, né? Tipo assim, meu Deus, eu não quero. Moisés, vai lá, fala com ele lá. Aí, tipo, aí teve essa parte, e aí veio com tudo isso, veio a maturidade, né? Que foi onde eu fui tomando as minhas decisões mais sérias, assim. E que veio com a idade também, com as responsabilidades dentro da igreja e fora da igreja também. Então, eu fui me posicionando de formas diferentes. E os dons me ajudaram muito. Porque se eu fui escolhida, um exemplo, tá? Não que eu sou queridinha de Jesus, longe de mim. Todos somos. Todos Deus não somos. tem um filho preferido, gente. Eu costumo dizer que eu sou a menorzinha. De verdade, eu quero ser a menor. Porque se Deus me deu algo, eu tenho que tratar da melhor forma. Para aprimorar, sabe? Um exemplo sou musicista, certo? Eu sou musicista. Eu estudei para isso. Toco de ouvido? Toco de ouvido, mas eu estudei, eu sei ler partitura. Isso não significa que eu sou superior ou inferior a ninguém. Mas capacitou para aquilo, né? Sim, exatamente. Você é teóloga. Sou teóloga, mas eu não prego. Mas nem por isso eu deixo de ler a Bíblia. Sim. Entende? Porque isso é alimento, né? Eu nem gosto quando as pessoas perguntam e eu falo que sou teóloga, porque as pessoas já vão me confrontar.
Elas Já já querem te esperam- pedir, já te convidar pro próximo vão- domingo. Exatamente. Eu não, Já eu não- quer um debate, assim. O que Exato. você acha sobre tal coisa? E por que teologia? Já me perguntaram várias vezes. Ah, você é pregadora? Não, eu sou pregadora. Mas, por eu ter um exemplo, por eu ter dons, eu preciso ter responsabilidade. Eu preciso entender mais. Eu fui buscar mais. Sim. Entende? Não é porque eu sou musicista que eu não precise buscar mais. Aquele que muito é dado também é muito cobrado, né? Então é importante Entende? a gente a gente ter conhecimento, né? A gente Como é tava que a gente vai falando falar de aqui um Deus que não atrás sabe quem é, né? sobre É. a parábola dos talentos, né? Se Sim. encaixa super nisso, porque realmente Deus, ele deu conforme a capacidade de cada um, os talentos, e ele deu para um 5. E esse 5 conseguiu mais 5. Então ele já te dá habilidades, e com essas habilidades você desenvolve outras coisas para acrescentar para o reino. Então, você não guarda para você, né? Exatamente. E ele espera que nós sejamos encontrados fiéis, né? É. Eu concordo plenamente. Então, tem até uma frase que a missionária Cláudia, ela costuma dizer muito, que a missionária Cláudia é a mãe da Pri. Eu aprendi com ela, que é DDD. Decisões... Peraí. Decisões... Pri, dá um alô aí. decidem destinos. Decisões decidem destinos. Então, eu tomei as decisões. Hoje, eu sei para onde eu tô caminhando, sabe? Eu escolhi um caminho que eu quero andar. Foi difícil? Foi difícil, mas hoje eu tô vendo com clareza. Apesar de que ainda preciso aprender muito, estudar muito, não parar, né? De focar nas coisas que eu quero, porque eu tenho que crescer muito ainda. Vixe, tenho que tomar muito café ainda. Mas nessa questão espiritual, tem muita coisa para eu aprender ainda, para amadurecer também e deixar Deus me usar, entende? Então, e não deixar cair no esquecimento, porque os dons espirituais, eles estão sendo esquecidos, sim. É difícil ouvir? É difícil ouvir, porque se você olhar ao redor, um monte de adolescente e criança nem sabe como começar, por onde começar, para que serve. E a culpa é de quem? É nossa. Exatamente. É isso que eu ia falar. Que um dia a gente assim, vai ser ancião, veinha. Que A gente tem vai esse ser. paradigma aí, né? Que principalmente profecia, essas coisas é pra mulher do coque, pra... Nada a aquela ver. irmãzinha Fazer da aquela igreja. separação, né? Exato. Tipo, Faz não. um coque. Se você fizer um coque, você vai ser irmã do coque. Falaram esses Exatamente. dias, né, na igreja, alguém falou, não sei o quê, as futuras mulheres do coque, né? Eu falei, essa é a meta, gente, é pra isso. Exatamente, eu acho que é uma coisa muito importante, assim, da gente Exato. lembrar, né? Porque, assim, hoje nós podemos ser considerados mais novos, as irmãs do coque. E por Mas que não, que não geração- nos unir as irmãs do coque? Já agora, né? Ué. Porque assim, o certo é você colar com quem Ah, já eu tem o gosto. caminho. Eu não vou mentir pra você. Eu gosto também. Você Eu tem que adoro. colar. Quê? Então, você tem que Gente, colar assim, em a quem igreja, tá indo. ela é sustentada, óbvio, por Deus, mas pelas orações Grupo de do oração, círculo de oração. gente. Olha, eu amo sentar com quem tem conhecimento. Quanto mais eu aprender, mas melhor não música. Quanto Melhor mais eu ainda. aprender, melhor ainda, gente. Exatamente. E em Deus ainda, gente, aprender sobre Deus é a própria Bíblia, né? Quem já não teve a experiência de ler um texto, 2 dias depois ou anos depois você ler, se encontrar com o mesmo texto e você ter uma interpretação totalmente diferente, porque a palavra é viva e ela se renova a cada dia. Então, a gente, mesmo que você leia ela inteira, você estude ela inteira, nunca vai ser suficiente. Ela sempre vai ter mais coisa pra te ensinar, mais coisa pra te acrescentar. Nunca vai ser o suficiente. Deus sempre vai se revelar de uma maneira nova. E você sempre vai ver a misericórdia dele, a bondade dele naquilo que você já leu 10 vezes. Exatamente. E, Grazi, você falou que tinha medo, né? Principalmente quando era menor, em relação às coisas que você via e tudo. O que fez você deixar esse medo? As experiências mesmo. Eu meio que fiquei inflamada. É sério, de verdade. Ó, apesar de já ter visto já dentro do meu quarto, assim... E como Aqui é nessa mesmo, no meio da situação? Por rua. exemplo, você vê, Da rua é legal você você contar. Aqui, ó. repreende. Aqui no Carmelo.
Vi aqui no farol aqui do Carmelo. Você tava de carro? Tava de carro. Foi assim, foi bem recente, não tem nenhum ano direito. Foi um dos mais... Não foi o mais recente, tá? Já aconteceu Mais algumas vezes. Eu tava... Foi logo após de um ocorrido com outro carro que eu tinha. E sempre quando vai acontecer algo, ou quando acontece algo, Deus me permite ver algumas coisas. Isso é importante. E aí eu tava voltando para casa. Estava no carro do meu pai. Uhum. Estava voltando para casa. E no farol ali, em cima, perto da padaria, eu parei o carro. Sinal vermelho. Sinal vermelho e tinha... Eu vou chamar de bicho, tá? Tinha um bicho gigantesco, tipo uns 7, 8 metros de altura, maior que o poste. Olhando pra mim, me encarando bem feio, assim. Querendo intimidar. Me afrontando, tentando me intimidar. Totalmente horrendo, né? Furioso. Feio. E aí eu já tava, sabe? Anestesiada com todas as situações que estavam acontecendo na minha vida. Eu simplesmente olhei pra ele, encarei e deixei o Espírito Santo, assim, que estava... Deus sabe, só tava só o Espírito Santo aqui em mim mesmo, só tava o Espírito Santo. E eu só olhei assim, encarei ele, sabe? Encarei mesmo. E ele deu umas... não sei quantas passadas e fugiu na rua da feira ali. Então, Uma das vezes, tá? Mas, ao mesmo tempo, já vi coisas angelicais maravilhosas que não tem nem comparação. Agora, também já tentaram me matar, já, assim... Já foi uma coisa física. Física, que outras pessoas ao redor viram. Tentaram, no caso... Me para, tipo, sim, me mas segurar. eu falo assim, para as pessoas entenderem, não pessoas que tentaram te matar, Não, no caso, falando espíritos. do mundo espiritual. Invisível, foi mundo espiritual. Deixa eu explicar. Melhor que daí. Trazer o tentar contexto. Eu tenho chamado para missão, vou explicar no geral, eu tenho chamado para missão. A Sara, né? Aí eu tava meio confusa, tentando entender a minha vida, e aí eu fui tentar entender essa minha parte de missões. Foi quando o pastor Weyland começou a nos levar para os evangelismos noturnos. E a gente se consagra, tal, né? Para isso. E uma das vezes, a gente foi bastante vezes, né? Uhum. E uma das vezes a gente ia para a Praça da Sé. E eu tava orando já durante a semana, porque a gente tinha costume de ir numa sexta-feira, né? E eu tava orando durante a semana justamente para ir. Porque eu sei que lá é um lugar muito pesado. Lá é realmente bem pesado. Muito precário, né? E aí eu fui levar um negócio de trabalho lá na Praça da Sé durante a semana. E eu tava com o meu fone de ouvido, escutando um louvor. Antes de passar pela catraca, eu vi um negócio, um bicho, digamos assim, vindo em uma velocidade extraordinária. Incrível, uma velocidade, como se fosse aqueles vampiros do Crepúsculo. Correndo assim na minha direção, me encarando. E corcunda assim, bem feio. E na hora eu parei, né? Eu falei, oxe, meu Deus. Oxe. Aí veio, eu ouvi até o barulho dele vindo assim. Veio e já veio falando que me odiava. E veio e bateu no meu ombro, que meu corpo foi para trás. E nesse momento um rapaz me segurou para eu não cair no chão. Nem ele entendeu o que aconteceu. Exato. Aí bateu no meu ombro, quando eu olhei para trás, aí eu encarei, olhei dentro do olho dele. E aí foi quando ele se transformou mais ainda. Ficou horrível. E ele falou que me odiava, que não me queria ali. E aí eu encarei ele e ele simplesmente sumiu. Aí o rapaz que me segurou falou assim, moça, você tá bem? Aí eu falei, tô. Eu ainda olhei rindo.
Eu ri, porque eu vou rir Fazer dessa o quê? situação. O que eu vou fazer, gente? Eu vou chorar, Meu Deus, não vou fazer o quê? Se fosse antes, é igual eu falei. Se fosse antes, provavelmente, né? Por isso que eu Aham. falo, tudo tem seu processo. Mas aí ele falou, moça, mas alguém bateu em você, você quase caiu. Eu falei, você viu? Ele falou, eu vi, mas eu não vi o que era. E nem o que foi, mas alguma coisa bateu em você. Aí eu falei, alguma coisa bateu em mim. Ele, mas você também? Eu falei, tô bem. Aí eu falei, mas você viu, né? Você tem certeza? Ele, eu vi, mas eu vi que não tinha nada, mas eu vi que alguém bateu em você. Porque não tinha como eu simular Sim. alguém batendo em mim. Aham. Que loucura, né? É. E aí. É assim. Isso não... Essas situações assim. faz tempo? Tem uns 3 anos. Antes da pandemia. 4 anos. Tem uns 3, 4 anos esse daí. E falando de palavras de sabedoria, que eu já presenciei, já vi como Deus usa, para poder entregar uma palavra para alguém e tal. E é uma coisa que eu gosto muito, inclusive, porque eu acho sensacional como que Deus usa as pessoas para poder, sei lá, você pode estar feliz ali, demonstrando para as pessoas que está feliz, e de repente Deus usa alguém do nada para falar aquilo que você precisa ouvir. E isso é a demonstração do cuidado, do amor de Deus. E você tem isso, e como que foi para você esse dom que veio assim? Pra entregar, né? Foi num culto de mocidade. Eu lembro. A primeira vez foi para uma amiga minha. Eu saí da igreja e pedi pro meu pai me levar na casa dela. Você ouviu alguma coisa, sentiu alguma coisa? Como que... Eu não conseguia respirar. Eu não estava entendendo, que foi a primeira vez que Deus me usou para falar com alguém. Uhum. Eu não estava conseguindo entender o que era que estava acontecendo. Eu só conseguia falar em línguas e não conseguia assimilar o que Deus estava querendo. E aí só vinha o nome dela Sim. na minha cabeça e vontade de abraçar ela, de ver ela. E era amiga da minha escola, a Isamara. Eu vou expor porque é uma das minhas melhores amigas até hoje. Você sabe que amiga de escola é poucas que continuam, Sim. né? Sim. E aí eu não sabia, e acabou o culto e eu desesperada. E eu, pai, me leva na casa da Isamara. Foi a única palavra que eu consegui falar. E eu cheguei lá, era tipo 10 e pouca da noite, que foi o congresso que a gente tava de preto com amarelo. Meu Deus. Nossa, Faz muito faz tempo, muito né? tempo. Faz muito tempo. Você ainda era da mocidade, né? Eu tinha o quê? 14 anos? 14, 15 anos, né? Não lembro. Eu acho que ela não Preto tava. com amarelo. ainda não. Tinha uma faixinha amarela aqui. Lembro. Não. Ah, É. não, eu lembro, Você mas lembra? eu não era na cidade, não. Carol não era, estava na É, época. isso. E aí, o meu pai me levou lá. Quando eu cheguei lá, não era pra Isamara. Era pra mãe da Isamara. Que Deus queria falar com a mãe E da como que Isamara. você discerniu isso? Quando eu cheguei lá, eu falei assim, tia, Só soube. Deus foi falar com a mãe dela. Deus só foi entregar. Eu cheguei lá e aí Deus foi falando com a mãe dela, através de mim. E É porque, aí assim, foi- tem muitas pessoas que têm muita dúvida, né? Em relação a isso, da forma como que Deus... Como Deus fala, é Como que audível. Deus fala. Porque tem pessoas que... Por exemplo, você já presenciei coisas que você viu, né? Passando por pessoas, eu vejo isso e aquilo. E tem pessoas que têm essa dúvida de, às vezes eu posso sentir de falar alguma coisa pra alguém, mas será que é de mim ou será que é Deus? Ou Deus só pode falar comigo através de uma voz, de descer um anjo, dizer, vai falar isso pra aquela tua serva. Então, já aconteceu de eu ouvir a voz de Deus, mas foi pra mim, tá? Nunca foi de tipo, vai falar, não sei o quê. Não. E pra mim, eu já ouvi Deus falar. E foi... Estarrecedor. Meu Deus. Nunca... Ó, gente, conselho de Graziella nesse momento, tá? Se você falar assim, Deus, me acorda 3 horas da manhã, ele vai te acordar. Por mais que seja sem intenção, ele vai acordar você. Isso é verdade. Ele vai acordar você 3 horas da manhã. É Enfim. verdade. Já aconteceu?
várias. Então, E nem é na intenção, às vezes é só tipo assim, Não, às mas vezes... me acorda que eu faço. Isso, nossa, isso que é pior. E às vezes eu... Ai, o senhor me acorda, tá pra eu orar de madrugada? Aí, não, pior que eu falei Aí eu até o vou horário. lá. Por que eu fui falar 3 horas da manhã? Aí eu levanto, aí vou no banheiro, aí quando eu deito, eu falo, meu Deus, o que aconteceu? Eu fiquei sem sono. Aí eu ainda falo, meu Deus, fiquei sem sono. Aí teve uma vez que aconteceu, então, aí eu, é, orar. Às vezes a orar. gente fala tão assim, né? Pra você ver Olha, que o que a mas gente Deus é fala muito... tem poder. Tem, né? oxe, Deus tá ainda mais ouvindo, Deus se for tá colocar o nome de Deus. ouvindo. É sério, Porque às vezes a pessoa pensa que, tipo, é só coisas específicas de bênção ou de maldição, mas não, o que a gente fala tem poder mesmo. Exato, Então, a e gente eu tem que tomar levantei e não muito consegui cuidado. orar Deus tá ouvindo, gente. por conta de um alargador. Eita. Mas Exato. Nunca mais ouvi esse alargador na minha vida. Não, é legal, assim, porque só que é uma experiência que você teve Sim, específica, né? Específico. Foi nitidamente. Levanta e vai orar. Foi uma voz muito firme. E ao mesmo tempo Deus já falou, já vi Deus falar, já ouvi Deus falar, já ouvi Deus falar, já vi Deus falar e já senti Deus falar. Entende? Agora, para entregar algo para alguém, já foi de ir, já foi de ver, tipo assim, vi acontecer e ter que entregar, mas também desobedecer. É isso que eu ia perguntar, assim, é fácil quando Deus... Fácil não, né? Mas Deus pede pra você falar alguma coisa e você vai e fala. Agora, e quando Deus pede pra você fazer alguma coisa e você não faz? Porque Não, tem por isso. pessoas que, né, são... Acho que Deus... Pra cada um ele fala de um jeito. Tem pessoas que nem você, é bem físico a coisa, né? Como é que é essa parte? Quando... Então, hoje eu consigo, igual eu falei, a maturidade é tudo, gente. Meu Deus, ainda bem. Hoje eu sou mais obediente. Mas antes, já aconteceu de, tipo, Deus mandar eu fazer algo e eu recusar na hora e Deus usar a pessoa que estava do meu lado para fazer na mesma hora. A pessoa Que fez do jeito triste, que era né? para eu ter feito. É triste, Aí deu né? aquela Arrependimento, tristeza que eu falo, Deus que não não vai é parar. sua, né? A obra de Deus não para. Não para. Eu não sou perfeitinha de Jesus. Eu não sou a queridinha de Jesus pra ele não usar outra pessoa. A honra é nossa, né? De Que ajudar isso, ele. gente? Um privilégio exatamente. esse. É um privilégio você estar fazendo a obra. Exatamente. Entende? Se você é usado, meu, abraça isso, faça. Exatamente, acho que essa é uma parte muito legal, né, de se falar. Os dons, eles são distribuídos a todos, está disponível para todos, só que também tem aquela questão de você entender que você não tem aquilo para você, você tem aquilo para o outro, Sim. né? Aquilo, você ter o dom de curar, não é de você estar com uma cólica e botar a mão na sua barriga, não. Eu acho legal quando, né? Não é. O dom de cura é para que você interceda por outro, né? Então, eu acho que, assim, é muito bacana, assim. Uma coisa que eu ouvi uma vez, não me recordo aonde, mas acho que é muito bacana, é que, assim, a gente não consegue se ver. Nossa, eu ia falar isso. Se a gente não tem um espelho, a gente não consegue se ver. A gente foi feito para olhar para o outro, né? Eu tô aqui... Exatamente. Eu tô aqui, vocês estão me vendo, mas eu não me vejo. Eu vejo você. Eu vejo a Sara. Eu vejo a produção. Eu não me vejo, né? E eu acho que isso Tem um propósito nisso, né? tem um propósito, né? A gente foi feito para olhar para o outro. Assim como Isso a gente é que tem é dois muito... ouvidos. Isso. E uma boca. Uma boca. Fala E a bem, palavra É diz, tudo tá mais, muito olha mais. perfeito. É Exato. tudo muito perfeito. Então, a partir do momento que a gente consegue entender e caminhar nessas coisas, entender que você busca dons, não é para você busca para abençoar a vida do corpo, né, da igreja. Você consegue entender que, ok, então eu vou buscar isso. Agora, a partir do momento que você busca para aparecer, para dizer, olha, eu tenho Deus aqui, viu? Ó, Deus tá me usando. Exato. Eu sempre, assim, todas as vezes que eu me senti mal, foi justamente por não querer entregar para quem eu conhecia. Com medo da pessoa achar,
do achismo das Das pessoas, pessoas, né? entende? Ou de estar em público, entende? Uhum. E as pessoas achar que aquilo é um movimento. Uhum. Tanto que eu costumo chamar de cantinho, sabe? É Sim. porque Deus não envergonha ninguém, se não for necessário. Acho que ele usa a palavra, né? Tem jeitos e jeitos, né? Tem vezes que Deus vai querer que você fale, Profecia só pega o se microfone tiver- e fale, fulano, Deus. Profecia... Óbvio que não de maneira que envergonha, mas Sim. às vezes até de honra, né? Exato. Deus quer fazer. Exato. E tem vezes que não. Eu já tive experiências específicas onde eu falei, Deus, eu preciso te ouvir, mas assim, não fala na Tem que frente de ser todo mundo, específico. não. Fala, vem, Exato. fala comigo, sabe? A gente sente, né? Exato. E foi um momento em que Deus estava se manifestando para várias pessoas, em público ali, todo mundo vendo mesmo. E quando terminou esse momento, eu lembro que eu estava sentadinha ali na escada e do nada começou a pregação e a pessoa veio no meu ouvido falar. E ali eu falei, putz, meu, é do jeito Deus que eu falei pra Deus, Uhum. entendeu? É. Então, pra cada pessoa ele fala em momentos, né, específicos de uma maneira diferente, porque ele respeita isso. E hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado com o profeta Sim. e a profecia. E a Porque profetada. tem que ser E a profetada. baseado na palavra, Baseado sinceramente. na Eu já fico meio cabreira, assim, quando começa... Tem eu muitas, fico né? assim, eu já fico meio assim... Aí eu falo, vamos ver. A gente estava até falando disso esses dias, né? Tem para tomar cuidado com os profetas, porque com as profecias, né? Isso. Porque todas elas têm que estar pautadas na palavra. Essa é a nossa referência. Uhum. E às vezes as pessoas não têm essa responsabilidade e falam coisas por elas mesmas que acaba estragando de uma certa maneira a vida da outra pessoa, porque ela se apega a uma profecia que nunca existiu. E leva aquilo para a vida dela inteira, porque E Deus me luta falou com aquilo e aquilo. nem foi Deus que falou. E hoje em dia tá muito genérico. Um exemplo. Nossa, sim. Profetizar pra mim, pra você, pra Sara, a mesma coisa é fácil. Vai Fazer um servir pra todas atacado. nós. Fazer um atacado, né? Deus vai te abençoar. Vai. Vai. Coisas Vai, Deus é uma verdade. Deus é amor. Ele vai abençoar. Ele é o amor. Sim. Então é óbvio que ele vai abençoar. É só você A se bênção pôr na só pode vir posição. dele. Exato. Se põe Então na essa é posição. uma verdade. Né? Isso. Tipo, E não a Como profecia. saber definir, assim, para as pessoas que receberam a profecia, saber que essa profecia ela veio de Deus ou não? Só sentindo como Eu que... sempre peço pra pessoa, apesar de Deus ser muito sucinto no que ele fala, né? E da pessoa sentir, eu peço pra pedir confirmação, Uhum. né? Sim, Então, eu sempre peço confirmação pra Deus. sim. Eu sempre peço confirmação. Então, peça confirmação. Tem que ter um fundamento, sabe? Então, antes de você aceitar o que você escutou ali, peça uma confirmação. Por isso que eu sinto muito medo ainda em relação a isso. Você já teve dúvidas, então. De entregar. De entregar. Acho que não é Tipo, medo, meu. né? Acaba sendo temor, Um né? eu receio, acho. um temor, um receio. Saber Por que isso aquilo que ali Deus vai me- ser cobrado, né? Vai ser cobrado. E eu peço para a pessoa testemunhar depois. Também é importante. E exatamente isso, gente. É bom você testemunhar aquilo que Deus faz na sua vida. Sim. Nossa, sim. Aliás, aqui o Edificast é um canal para isso, Pra gente. É para isso. vocês poderem contar aí testemunhos, né? Experiências, Porque edifica, realmente, né? Sim. Às vezes, acho que A fé nas vem pelo igrejas... ouvir. Nas igrejas antes a gente ouvia mais testemunhos, hoje a gente não ouve tanto. Não porque Deus não está fazendo mais, mas porque as pessoas pararam de falar. Sim. Às vezes é uma coisa tão pequenininha. Eu me lembro da Monique, ela contou um testemunho do shampoo. Aham. Gente, eu aquilo lembro. pra mim foi surreal, porque você... Gente, vou contar seu testemunho, licença, Monique. Ela contou que ela queria um determinado shampoo e Deus abençoou ela com aquele shampoo. E ele é o Deus... Aquilo foi mínimo, tão... do É do mínimo. pequenininho. De você pedir a coisa desse tamanho e você pedir a coisa desse tamanhão. Ele Nossa, tem tem- prazer em abençoar Tem um todos livro do Lucim os que, níveis. inclusive, fala disso, que se chama O Deus do Danoninho, já ouviu? O Deus do Já vi, Danoninho. acho que eu já ouvi falar. E ele conta uma experiência dessa, que
as experiências com Deus, as pessoas querem ter experiências com Deus, experiências grandes de visões, de coisas assim, mas elas De não coisa desfrutam das coisas extraordinária. pequenas, porque a partir das pequenas vêm as grandes. E aí ele fala que, não sei se foi ele, algum filho dele, queria muito um danoninho e não tinha na geladeira. E essa pessoa orou por um danoninho e quando ela abriu a geladeira, surgiu um danoninho ali. E aí esse é o título do livro, O Deus do Danoninho. Então, tipo, não que isso, toda vez que eu quiser alguma coisa eu vou orar e Deus E vai me vai dar, acontecer, eu quero não. um sushi aqui, aí vai brotar. Não. Não. As coisas, como a Graça falou, as coisas ela têm um propósito. E aquilo serviu pro momento dele, pra vivenciar de que Deus é Deus de coisas pequenas também. Exatamente. Não Porque só é de coisas pra grandes. você ver, né? A Monique, ela com certeza ficou muito feliz com o shampoo que ela queria. Mas eu saí de lá, quando eu ouvi esse testemunho, uma coisa assim, tipo, muito fantástica. Porque eu falei assim, é um Deus que tá acessível, é um Deus que tá ouvindo a sua oração e se atentando aos mínimos detalhes, né? Uhum. E, tipo, pra concluir essa parte do que você perguntou sobre entregar, quando eu não tinha algumas experiências, eu sofria mais, porque eu acabava pagando o preço. Perdia audição, quando Deus ia falando comigo, eu não vou, não vai lá. Tipo, eu sentia de falar alguma coisa pra alguém e eu me recusava, eu já começava a perder a visão, perder a audição, a ficar tonta, a minha arritmia já descontrolava na hora, começava a passar mal, já fui parar no hospital algumas vezes. Então, afetava um pouco da minha saúde antes. Não que Deus seja mal, Sim, mas a forma que ele trabalha o meu com corpo, você. porque assim, eu entendo que... É você não querer ir pra Nínive, né? Exato. Boa. Não, eu acho que pior do que isso é você, da parte física, é a parte de desobediência mesmo, né? Porque Exato, como você se desobediência. sente depois, como você falou, Deus usou outra pessoa pra Fica fazer aquilo que frustrada, ele eu fiquei pediu muito frustrada, exato. E tipo assim, eu prefiro ficar desgastada fazendo algo pra Deus do que ficar frustrada sem Sem ter obedecido. não, vou agradar. Não, mas é porque é minha função, eu sou serva. Uhum. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Exato. Então, o que eu posso fazer? Você carrega uma responsabilidade, E né? outra, tipo assim, eu entendo que corpo, alma e espírito. Então, eu preciso que o meu espírito tome conta da minha alma. Uhum. Que aí, Senão ela vai querer fazer a festa. entendeu? Então, é normal que se eu entro em desobediência, eu fico frustrada. Eu fico triste. Porque o meu espírito Você tá é entristecendo o triste. Espírito Santo, né? Eu tô entristecendo. Exatamente. Aí Deus usa pessoas que são disponíveis, né? Já aconteceu comigo uma vez, na época que eu trabalhava na Sodré ainda, que eu no ônibus, eu vi uma mulher que tava em pé, vendo como uma pessoa normal, vendo a conversa da pessoa que tá sentada. Básico, quem nunca? Quem nunca. E essa mulher, ela tava escrevendo pra alguém que ela tava querendo tirar a vida, sabe? Coisas muito pesadas. E eu lendo aquilo, me deu uma coisa, sabe? Que Deus pediu pra eu falar com ela, dele pra ela. E eu não quis. Eu fiquei... Mesmo a gravidade da coisa, eu fiquei com vergonha. E eu falei, nossa, que louca, né? Não vou chegar na mulher e falar, oi, tudo bom? Você já sabe quem é Jesus, sabe? Falar alguma coisa assim. Fui o caminho inteiro Numa briga, né? numa briga. Eu falei, não vou, nada a ver, não sei o quê. Não fui. Bipolar, né? Nem Não parece que fui. tá discutindo com o Espírito Santo. Nem Né? parece. Eu mando em mim, né? Não fui. Aquilo me deu um peso, mas um peso que no dia seguinte, eu trabalhando ainda, e ainda assim o Espírito Santo me incomodou sobre aquela mulher. E eu falei, meu Deus, mas já passou, o que eu posso fazer? Já foi. Onde que a mulher mora? Nem sei. E aí ele pegou e falou assim, pega uma folha e escreve o que eu falar pra você escrever. E aí eu escrevi, mas eu falei, gente, nunca, como que eu vou encontrar a pessoa aleatória? Eu peguei num ônibus X, vou encontrar a pessoa. Mas beleza, escrevi, guardei no meu bolso. Quando deu hora de ir embora, me viu meu ônibus passando. Foi embora, dá tchau pro ônibus. Falei, que pena, né? Qual que é a chance, então? Aquele é o horário que eu pego sempre. De repente ela podia estar lá. De repente, ela podia estar lá. Perdi o ônibus, nada a ver.
Fiquei esperando, acho que uns 40 minutos até passar o próximo. Quando passou, eu entro no ônibus. Tava lá. A mulher tava lá, meu. Uau. A mulher tava lá e eu ainda Tá assim, vendo? mano, com o negócio no bolso. E eu não queria entregar ainda. Eu fiquei, não, eu tô muito louca, não é possível. Aí eu ainda falando com eu Deus. tô triste com a Sara. Juro. Não, mas é verdade. E isso é importante. A gente tava comentando nos sério. bastidores sobre isso, né? E eu falando assim pra Deus, não, meu Deus. Eu ainda falei pra ele assim, ainda teimosa, né? Falei, não, só vou entregar se ela descer no mesmo ponto que eu. Dito e feito, Cara, não ela é apareceu mesmo? aqui na porta da tua casa. Juro. Não, aí eu entreguei, né? Mas, tipo assim, precisou de muitas coisas. E eu fiquei triste comigo também quando 50 isso aconteceu. confirmações. Porque daí quando ela, na verdade, não desceu no mesmo que eu. Ela desceu em um antes. Eu tava bem na porta. Eu falei, vou ficar aqui. Porque daí, se ela descer antes de mim, eu entrego. Se descer depois, não, né? Aí, um ponto antes do meu, ela passou. Aí eu fui e chamei ela. Nem lembro o que eu falei direito. E entreguei o bilhetinho pra ela e tal. E foi dever cumprido, assim, mas eu senti uma alegria de ter feito, mas pensando, o que poderia acontecer se eu não tivesse feito? E Deus contava comigo pra isso, sabe? Então, eu acho que é importante falar isso pra saber que Deus, ele usa as pessoas que estão disponíveis. E naquele momento, eu pedi pra estar disponível. E ele quis me usar, e eu... não, que louca, não vou fazer isso, não. E isso que a gente conversou nos bastidores, né? Tipo assim, é um testemunho interior. Começa com um testemunho interior. Às vezes você acha assim, tô pensando em falar de Deus pra ela. Tô pensando em falar de Deus pra ela. Já seria um motivo pra você falar, né? Exato. Pra começar, assim, Sua né? carne não quer fazer isso, né? É. Então, assim, nossa, eu preciso falar de Deus pra essa menina, tá querendo se matar, acabar com a vida dela. Melhor falar com ela. Aí, o Espírito Santo, isso mesmo. Vai lá, Sara. Fale. Não. Aí, eu me lembro, assim, tipo assim, você tem que ser muito bipolar pra você não saber quando o Espírito Santo tá falando com você, né? Porque como que você tá brigando com você mesmo? Uma pessoa falando pra você, fala de Jesus pra pessoa, e você, não. Fala. Não. Você se não. recusando. Isso, e tem ali, e isso que é interessante de falar, é desmistificar. Uma coisa é o que a sua carne quer, e outra coisa é o que o espírito quer. Vai ser totalmente divergente. Vai confrontar, não tem como. Vai Não confrontar. tem como você não saber, né? Isso não tem como você não saber, né? Acho que a gente já comentei uma vez também, né, sobre a hora do culto, né? Tipo, na hora da oferta. Dá uma oferta com amor, oferta com alegria. A igreja necessita, né? É uma obra que precisa continuar. E você tá ali do outro lado, assim, vou dar 10. Então, assim, quem é que tá falando para você ofertar com alegria, ofertar com amor, ofertar o melhor que você puder? O Espírito Santo. Entendeu? Tem Então, que saber assim, discernir, né? exatamente. Então, assim, de certa forma, é até simples, né? A gente é que sai complicando as coisas, né? É simples. Tem coisas que a carne quer fazer que o espírito nunca permitiria. Então, é de certa forma simples. E às vezes o pessoal pensa assim, nossa, Deus apareceu para Sara e falou assim, Sara, fale com esta mulher. E vozinhas, né? E não é isso, é um testemunho interior. Você sabe É meio que que um você tem que fazer sentimento, uma aquilo. impressão mesmo. E uma pressão, né? Porque você parece que enquanto não faz aquilo, você não sossega, você não aquieta. Eu tive uma experiência tipo essa. De tipo, não vou fazer. Meu, mas foi tipo assim, uns 2 meses. Sabe que uns 2 meses eu não vou fazer. Mas não era uma coisa que... E demorou pra eu me tocar. Eu falei assim, gente, Eu tô lutando contra o espírito aqui, né? eu tô lutando contra o espírito. Porque era, tipo, literalmente. Eu falei assim, gente, não pode ser. Olha que doida, era pra eu estar fazendo. Era pra eu estar fazendo. Até quando você faz, putz, vamos lá, né? E faz. Então, vamos lá, vamos continuar essa conversinha aqui. Então, nós falamos de dom de línguas, falamos do Sabedoria. palavra de sabedoria, Não, palavra de sabedoria. palavra de conhecimento. Falamos? Não.
Não falamos, né? Não falamos palavra A de lista que é conhecimento. grande, a gente ainda tá aqui. Bate-papo, 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 bate-papo. Palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento. E aí? Palavra de conhecimento que no caso é parecido com sabedoria, né? Mas na verdade é mais é o que a gente falou, assim, que seria você ter uma impressão ali de alguém está enfermo. E aí você se direciona meio que para aquilo. Não é Deus necessariamente que vai te dar fala isso para ela e manda ela fazer aquilo. Ele te dá ali a revelação de um caso, por exemplo, você que falou do fêmur, né? Sim. Então, tipo, apareceu o raio-x ali da pessoa. E aí a pessoa deduz que aquela pessoa do lado tá com... E aí ora por ela. Pode ser ela. Ele diz mais do presente e passado, né? E você já teve experiência assim? Já. De ver e, tipo, já conseguir interpretar aquilo de uma outra forma que seria pra pessoa. Até em sonho, tipo, a pessoa me contar um sonho e eu consegui... E a pessoa Você me conseguir contando interpretar. e eu já falando, a pessoa falando do sonho, mas isso aqui é isso aqui. E foi muito automático, assim. Mas isso aqui é isso aqui. Mas isso aqui não era você, era alguém, era fulano. Isso aqui era isso aqui, do seu trabalho. Nossa, é muito legal, né? Eu já tive também a experiência de eu ter um sonho que eu sabia que era um sonho, não era um sonho comum, e de eu perguntar pra uma pessoa e eu falar, olha, eu sonhei assim, 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 e foi, tipo, muito impressionante, porque enquanto eu falava, ó, eu sonhei isso, isso e isso, a pessoa falava, olha, isso é isso, isso é isso aqui. Interpretação. E foi uma coisa foi muito simples. automático que eu nem tive... A primeira vez que aconteceu comigo, eu fiquei assim, ó. A pessoa falando e eu fui falando por cima do que a pessoa tava falando e depois eu fiquei assim, ó. Olhando assim, oxe. Porque pra você é abstrato, Aí fez todo né? sentido pra pessoa, porque eu nem conhecia a Isso. vida da pessoa, entende? A vida pessoal da pessoa, eu não conhecia direto. Então, pra você é abstrato, né? Mas Isso. pra quem tá recebendo a palavra, tudo ali se complementa, né? Tudo se completa ali, né? Ainda bem, porque senão eu ia ficar, oxe, a menina tá ficando louca. E aí, seguindo a nossa lista aqui, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 12. Então, assim, eu acho que seria bacana, então, a gente também falar sobre as revelações que você teve. Por exemplo, sobre os sonhos. Você teve sonhos e você já chegava contando, por exemplo, para uma pessoa? Você sonhou com pessoas e já chegou contando para as pessoas? Ou você já teve algum problema, assim, de tipo, ai, eu não vou falar com a pessoa a respeito disso? Buscou confirmação, não teve essa confirmação e depois você acabou vendo isso acontecer, sendo que você poderia ter falado? Sim, Já aconteceu. já. E foi péssimo, assim, questão, porque normalmente revela... Eu vou ser bem direta, assim, sim. mas revela meio que até nome, assim. Já aconteceu com... que eu não posso abrir nomes, mas enfim. Conta a situação, mas não conta o nome da Não precisa pessoa. falar o nome, não. Já aconteceu de... É que não tem como... Mas, enfim, já aconteceu de, tipo... O sonho se passar numa história e eu ver entidades, tá? Vou falar assim, que aí vai ficar mais Sim. fácil. Entidades. E Deus me mostrar até o nome da entidade, né? E isso já aconteceu mais de 1, 2, 3 vezes. Então, e depois de algum tempo, meses, assim, acontecer de descobrir que fizeram macumba e fizeram isso e aquilo, mal pra Entendi. pessoa, entende? Sim. E já aconteceu de, tipo assim, chegarem no local de onde eu tinha visto, o objeto que eu tinha visto, Deus tinha revelado, né? Falar assim, que é mais correto falar, que Deus tinha me revelado em sonho, o local, o objeto, e até numerologia tinha envolvido,
E eu falei a sequência, Deus revelou a sequência de números e tava no local, e tava o objeto, e tava... Nossa. E quando foram pegar, eu vi, me chamaram, né? Uhum. E realmente tava um cheiro de enxofre horrível. Naquilo. Eu nunca tinha um visto objeto. daquela forma. Mais pessoas sentiam ou não? Ou só Sentiu, vocês? eu e a pessoa, eu e quem me chamou pra estar no dia no local, sentiu. Falou, vem aqui, porque realmente. E aí, na hora eu fiquei assim, eita. Ele falou, não, realmente era aquilo que você sonhou, e realmente era. Uhum. E já aconteceu, já. Sim. Nossa. De sonho e de revelação de ver também, já. Tipo assim, ó, tal lugar. E eu falo assim, eu não costumo dizer isso eu acho que quase ninguém sabe, né? É mais minha mãe e meu pai. É muito, eu deixo isso muito fechado, porque eu sou muito assim, eu não Reservada. eu sou muito reservada nessas questões, porque eu acho que nem todo cabe mundo ficar tem falando, muito né? discernimento, muita sabedoria pra lidar com isso. É a própria palavra de Deus. Eu vou até ler aqui em 1 Coríntios, em capítulo 2, versículo 14. Lê pra mim, Sara. 14. Isso. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Entende? Então, é muito detalhado essa Sim. questão, porque precisa ter uma maturidade, né? Sim. Só discerne quem é espiritual, né? Sim. Por isso que não pode ser aberto para tantos e para todos, né? Porque acaba sendo até motivo de chacota. Pra muitos é loucura, né? Loucura. Pra muitos é loucura. Então, e a respeito de dom de cura? Você já Teve Através de experiência? mim, Teve Deus experiência? já me usou, assim? De cura, não. Não, Você já presenciou algum? já. Eu sou a própria... A própria cura, né? Eu sou o próprio testemunho de Exemplo. cura muito, muito forte. Desde pequena, assim, eu tenho sequências de momentos de cura, assim, muito forte. E qual que é o mais marcante, assim, em relação a isso? Ai, Porque tem muita gente que acha que Deus não cura mais, né? Você não vê, não vivencia mais milagres, assim. o meu primeiro milagre foi com 2 anos, né? Que eu fui parar na UTI. Eu tinha 2 anos... Eu vou ser bem rapidinha. Uhum. Tinha 2 anos de idade, quando a criança já tá andando e eu tomei 2 remédios de tarja preta. Roubei, furtei 2 remédios de tarja preta de uma gaveta que não abria, nem a mãe abria essa gaveta, que era muito pesada e tinha cadeado. Ninguém entende o porquê. Eu abri. Graziela Nascimento abriu. Ninguém entende, né? Enfim. A Camila viu, graças a Deus. Eu já estava no 3º. E a Camila viu. balinha? 3ª bala já. Meu Deus. E a Camila viu, gritou. Minha mãe automaticamente me fez, né? Vomitar, né? Vomitar. Toda mãe, acho que na hora do desespero, Tenta, me fez isso daí vomitar. força, né? Ela falou que eu subi 3 lances de gaveta. Na 4ª gaveta eu abri e peguei. Por quê? E aquelas gavetas da época de 1990 Era e pesada, hein? 96? Pesadíssima, né? Madeira É maciça. 96 isso daí, ó. 1000 anos. E aí, quem sabe fazer conta já sabe minha idade. E aí, eu simplesmente comi. E aí, naquela época, meu pai estava trabalhando no horário, ela me levou na farmácia, o farmacêutico falou, você já fez ela vomitar, não tem problema. No outro dia, minha mãe estava lavando o banheiro, disse que, de manhãzinha cedo, minha mãe disse que escutou um barulho na porta do banheiro. Ela disse que eu estava toda atrofiada. Babando, toda atrofiada, o olho virado, a língua virada.
toda atrofiada, já tava praticamente sem vida. Uhum. Correu pro hospital do Carlos Chagas, na época. Meu pai foi correndo também. E lá eu fiquei na UTI. E os médicos já disseram... Meu pai e minha mãe que sabem contar melhor, porque eu não estava na hora, eu não sei dizer, né? Sim. Enfim, eu já não tinha sangue mais, eu já não tinha vida mais. E os médicos falaram que não tinha mais o que fazer, para resumir. E o meu pai já não tinha mais o que ele fazer, porque você fica de mãos atadas, né? Você e o Fê são pais, eu não imagino como deve ser, né? É desesperador. É desesperador, mas nós que Qualquer somos coisa filhos que pode acontece. imaginar, acontecer com a mãe também é Uhum. pesado. Enfim, aí meu pai retornou para casa, ele não aguentou e voltou. Ele só deixou a Camila em casa e voltou. E nessa que ele voltou, ele ajoelhou lá no hospital mesmo. Ele falou que não tinha ninguém, que era de madrugada, ele ajoelhou lá e começou a orar. Orando, ele disse que bateram no ombro dele, o chamaram por ele e pediu para ele entrar numa sala. E aí abriram o livro e eu não recordo muito bem, mas ele falou que era um livrão e falaram que ali estava cura, alguma coisa assim. E era? Ele não sabe, só falou que tá cura. E aí ele retornou para a sala de espera. E ele disse que em seguida chamaram ele que eu tava de alta. Olha. Uau. E aí ele falou que o médico chamou ele na sala, falou que se ele tinha algum tipo de religião, se ele acreditava em alguma coisa, era para ele agradecer, porque ou eu ia ficar vegetando por alguns anos, ou eu ia ficar só por mais algumas horinhas viva ali naquele hospital. Uhum. Porque eu ia ter sequela, eu ia ficar, né, Algum vegetando problema. por alguns anos, vegetando ali, eles não saberiam por quanto tempo. E aí o meu pai retornou, depois de algum tempo, para poder agradecer aquela pediatra que chamou ele. Uhum. Aí a recepcionista falou, não tem pediatra mulher aqui, não tem, principalmente dessa forma que você está dizendo, não tem. Nossa. Nunca teve. Aí na hora Milagre ele já entendeu. veio lá de trás, né? Ele entendeu que não era. Era um anjo. Até hoje ele fala que foi um anjo que Deus tinha mandado, enviado para acalmar ele, para Deus exultar. E na igreja, depois que ele estava comigo no colo, Deus confirmou. Deus confirmou para ele, falando que eu não era dele, que eu era... Deus. Que eu era... Senhor. Que ele era meu pai aqui, porém, eu tinha um pai superior. Uau. Quando a pessoa é usada assim, né? Já vem desde da Os barriga, impedimentos né? já começam cedo, né? E aí, os restantes dos livramentos... Aí, Foi um filha, atrás do um outro, atrás é uma do outro. lista. Eu vivo pela fé mesmo. Fé. Eu vivo O pela dom fé da literal. fé. Vamos pegar o gancho. É, acho que eu... É o último, talvez, que a gente tenha falado? provavelmente. Sim, dom da fé. Então, assim, a gente sabe que é até uma coisa diferente de se falar, né? Porque fé é um dom. Porque muita gente fala assim, eu tenho fé em Deus. Mas não tem contato com Deus, não tem relacionamento com Ele. Então, bem provável que não saiba o que é a fé realmente, né? Então, o pessoal tem, vamos dizer assim, aquela fé que é meio que caricata. Eu acredito muito. Então, como eu acredito muito, é fé. E não é fé, né? Porque fé é dom de Deus. Não tem como a gente acreditar, não tem como a gente ter fé se não for Deus quem nos deu, Mas é né? isso. Nos concedeu. Então, assim, você identificou que a fé, desde pequenininha, lá nos seus 9 anos, você viu que ela foi crescendo, porque a gente tem uma medida de fé e a gente aumenta, fortalecendo, vai né? fortalecendo, vai crescendo em fé.
Você tem notado esse crescimento da fé? Você já teve experiências de você falar assim, nossa, aqui eu realmente precisei de muita fé e o Senhor me concedeu essa fé pra tal coisa. Já Sim. aconteceu? Sim, porque é igual eu falei, ultimamente eu meio que tô anestesiada e eu creio que isso é fé. Sim. Porque as decisões que eu tomei, a decisão que eu tomei foi viver mesmo pela fé. Sim. Porque é diferente, como eu falei. Uma coisa das suas mãos, né? Eu decidi viver para Cristo quando eu me entreguei, quando eu levantei a mão e aceitei. Só que é diferente quando você toma uma decisão de fazer a vontade de Deus. Você aceita. Você aceita largar a vida do velho homem. Sim. Só que é diferente de você viver para Cristo real. Porque você vai viver pela fé mesmo. Você vai fazer a vontade de Deus real. Você tem certeza? Você vai largar tudo. Entende? As experiências Porque é fez diferente. Você vai fazer escolhas todos os dias. Você vai tomar decisões todos os dias. Então, eu creio que é a fé que me move hoje, porque é a fé que vai me manter de pé. Sim. Porque dá vontade de desistir. Sim. Porque é difícil. Ser crente não é fácil. E eu tô falando ser crente no modo geral. Não ser evangélico, tá? Tô falando independer da religião. Tô falando ser crente mesmo. Ser um cristão, né? Isso. Fundamentar. Sim. Você ser firme. Sabe? Copiar aquilo que Jesus fez, gente, é muito difícil. Muito difícil. Você muito seguir difícil. aquilo que Deus quer na sua vida é muito difícil. Todos os dias é um desafio Sim, gigante. porque você Constante, ir à né? igreja Constante. Uma é luta simples. É constante. simples. É. É gostoso ir na igreja. É. Você gosta de ir pra igreja? Tá Às bom. vezes enche o saco ir pra igreja. Aí você vai em outra. Certo? Tem um monte de igrejas. Mas você fazer a vontade de Deus é diferente. Você faz com amor. A vontade de Deus tem que ser feita com amor. Você tem que ter você tem que ter um discernimento de entender qual é a vontade de Deus. E quando se tem o dom no meio, é uma responsabilidade incrível. Porque você aprende a amar mais as pessoas, Sim. sabe? Eu tenho essa fragilidade. Hoje eu vejo que eu tenho essa fragilidade. Eu não entendia o porquê que eu me dava bem com todo mundo. E tem pessoas que não entendem isso até hoje. Eu fico triste. Então, aqui, por exemplo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, o primeiro versículo vai dizer que o amor seja o seu maior objetivo. Tudo se resume no amor, né? Sim. Assim permanecem agora esses: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Sim. Sim, porque não tem como você interceder, não tem como você buscar dons a partir do momento que você entende que os dons não são seus, eles não servem diretamente para você, e sim para você edificar a vida de outras pessoas, e você não ter amor. Não tem como você querer buscar isso e ter que e não entender que você precisa amar, né? Que você foi feito para amar outras pessoas. E é um desafio realmente constante, né? Amar quem você conhece é fácil. Eu amar fácil. Sara, muito fácil. Eu amar Você Grazi. querer um bem, né? Exatamente. E isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade, né? Uma coisa é você querer bem a alguém e outra coisa é você amar. É você olhar para aquele ser humano como exatamente igual a você. Então, de tudo que você acha que é bom e excelente para você, você quer desejar para aquela pessoa também. E imitar Cristo não é Não é? tarefa Seja fácil, não imitador é de para Cristo. qualquer um, não. É verdade. Deus que dá a graça. E o amor é necessário para que a gente possa servir a outra pessoa, né? Que aí Sim. já vem alguns podcasts atrás, né? Que a gente estava falando sobre isso. Então, não tem como a gente servir aquela pessoa se a gente não ama. Porque senão, como você falou, quem a gente conhece é fácil. Agora, quem a gente não conhece... E Jesus manda a gente servir a todo mundo, né? De maneira igual. Então, pra gente fazer isso, só através do O amor. amor. Que vem dele pra Vem gente dele. e de nós pras outras pessoas, né? Exatamente. Se você entende o amor dele, você começa a ter aquela faísca de você entender, opa, não é só pra mim, né? Tipo,
Você olhar para uma pessoa que tá triste, você sentir a tristeza dela, às vezes é muito fácil. Porque você se coloca na posição daquela pessoa. Mas muitas vezes as pessoas têm dificuldade de sentir a alegria. Poxa, tem aquela pessoa que tá, nossa, pulando de alegria, ela tá muito feliz com aquela conquista e tal. E, de repente, tem pessoas que vão olhar e vão falar assim, ai, que bom! E por dentro. Mas por dentro, pra mim não acontece, né? E isso é uma coisa que você precisa trabalhar, uma coisa que você precisa o tempo todo estar à disposição de entender que aquilo que aconteceu é glória a Deus, que o Senhor aumente. Mesmo que seja obrigado você pensar nisso por um tempo. Né? Exatamente, mesmo que você se force, é um exercício. Amar, eu acho que muitas vezes é um exercício, né? Vai se cobrando até que se torne real. É verdade. Exatamente. E eu creio muito nisso, porque eu não, igual eu tava falando, eu não entendi o porquê que eu tenho tanta facilidade de conhecer pessoas, de me dar bem com pessoas, né? Eu era até cobrada muito nessa questão de, tipo, você tem muito colega, você tem muito amigo, não sei o que lá. Mas claro que você acaba tendo mais afinidade com um do que com outros, né? E você acaba criando amizades, vínculos maiores. Mas eu tenho facilidade de ter amizades. Uhum. E eu preciso usar isso da melhor forma possível. Sim. Entende? É uma habilidade que Deus te confiou para que você... Você levar o evangelho. Né? Exatamente. Sim, exato. É um talento que você tem e que você vai ter que entregar. E, Grazi, pra gente finalizar, aqui, como a gente estava falando a respeito dos dons, tem pessoas que elas não acham que não tem nenhum ou não sabe por onde começar para desenvolver esses dons. Que você fala aí para essas pessoas para que elas possam... Começa do princípio. Começa do início. Que se você percebe que... O princípio que eu digo é assim, tipo... Todo mundo tem um dom. Não existe ninguém que não tenha dom. Tá? Então, exercer aquilo que te dá vontade. Aquilo que você acha fácil. Você tem afinidade com pessoas, isso já é um dom. Então, é o que você acabou de falar. Usa aquilo. Que você tem. A habilidade que você tem. Usa a sua habilidade. Deus vai capacitar, né? Isso. Mas se você vê que você tem uma facilidade, uma certa facilidade com algo, eu tô me atrapalhando. Agora eu estou completamente atrapalhada. Mas o que eu quero dizer... Eu precisava ler um versículo antes. Vá lá. Tá? Que Sim, se encontra sim. em João, capítulo 16, versículo 1. Versículo 12. 16? Capítulo João? 16, versículo 12. Que diz assim: Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Ou seja, Deus, ele enviou seu Filho e o próprio Jesus disse, apesar de que o próprio Deus estava na Terra, ele deixou... Ele é tão sucinto que ele respeitou os processos. Até Jesus respeitou os processos dos momentos aí, que ele viu... Ele poderia ter explicado tudo para todo mundo. Mas os discípulos, eles não estavam preparados para receber tudo ali naquele momento. Verdade. Então, tudo tem seu momento. Tudo tem o seu momento. Então, eu não digo que aquele que ainda não tem o seu dom desenvolvido tem culpa. A culpa está em nós que não está ajudando aqueles a desenvolver. Uhum. E então, o que eu tenho para dizer é, gente, quem tem, ajuda aquele que não está sabendo desenvolver. Tem que ser falado. É que não está sendo falado, então não tem...
Se a não pessoa sabe, é que porque não tá tem- falando, não tá sendo falado. A pessoa que tem experiência, ela precisa simplificar, né, para aquele que ainda não tem. Exato. Tipo assim, tem que ser falado. Porque não vai ter conhecimento. Porque se você sabe, você tem que passar. Sim. É um conhecimento guardado, Serve Não pra serve pra nada. não nada. tem proveito, né? Então, para ser desenvolvido, alguém tem que estimular. Entende? E eu tô me expondo aqui justamente para isso. Que eu acho que a maioria das pessoas não sabiam. E de... Só quem me conhece e convive comigo que sabiam, Sim. referente ao que eu falei aqui. Uhum. Então, eu tô me expondo justamente por isso, porque tá muito escasso. Tá deixando para trás, tá virando coisa do passado, e não pode. Não Deus tem que ainda ser assim. faz, né? Deus faz milagre, Deus é. Deus não mudou. É nós que estamos mudando. É a característica Estamos de Deus deixando para trás imutável. aquilo que realmente importa. Isso é triste. É de doer o coração. Vai existir um momento, né, que Esfriar. vai haver cessar, né, alguns desses dons, porém, isso não quer dizer que você não vá buscar, né? Vai existir esse momento, só que tem muita gente que tem, assim, o Espírito Santo, tem sentido o Senhor falar, tem sentido o chamado para... E não sabe como fazer. E não sabe como fazer. Eu acho que é importante você buscar alguém experiente, colar numa Isso. pessoa experiente. Tenha mentores, né? né? Tenha líderes, Isso, pastores. Procura o pastor da sua igreja, Liderança procura o espiritual liderança. é essencial. Essencial. Né? Porque, assim, tem muita coisa que você vai entender e tem muita coisa que você vai buscar do Espírito Santo e tem muita coisa que você vai ter ali alguém que já está experimentado naquilo, né? E que vai conseguir passar para você de uma maneira mais simplista. Aquela sua visão que está, de repente, poxa, aqui eu não sei exatamente como caminhar, aquela pessoa já passou por aquele caminho, já percorreu aquele caminho e poderia te passar o caminho das pedras, né? E, então, acho que é bom facilitar, né? Procurar uma pessoa experiente. E não deixe de buscar, né? Porque E se você a tiver palavra medo, diz, continua vai com medo andando. mesmo. Vai com medo mesmo. Porque se é espiritual, não tem pra onde você correr. Você vai gritar, você vai chorar e ele vai continuar lá. E só É tem igual um Deus. que pode Você vai- te é igual Deus, socorrer, Espírito né? Santo. Você vai chorar, você vai gritar, você vai fazer de tudo, o Espírito Santo vai permanecer. Exatamente. E se for alguma coisa feia, você vai permanecer lá. Aí cabe a você. Bem motivador. Não adianta, não tem pra onde correr. É espiritual, gente. Mas não esquecem, gente. Tem um versículo aí pra isso. Resistia ao diabo e ele ele fugirá fugirá de vós. Resistir. Exatamente. Vocês têm armadura, não é à toa. Exato. Oração, ó, joelho no chão e Boca no pó. Se revestir aí das armaduras lá em Efésios e bora pra cima. Gente, Grazi, muito obrigada pelo Eu que papo. agradeço. É muito legal discorrer sobre essas coisas, né? Experiências que, como a gente falou, são testemunhos e testemunhos edificam a vida das pessoas, porque as pessoas criam identificação, né? A pessoa olha e fala, me identifico com essa história, me identifico com essa experiência. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Sim. Sim, as redes sociais aí da Grazi vão estar disponíveis, né, Grazi? Pode? Tá na descrição do vídeo, né? A gente deixa lá. Então, Grazi, está disponível, Grazi, para escutar aí umas perguntas das Sim. pessoas? Sim. Acho que é bacana. Então, a gente espera aí, a gente agradece muito pela sua presença, né? Por compartilhar, agradeço. por trazer a sua experiência aqui. Porque é importante, né? Outras pessoas ouvirem a respeito disso e entenderem que elas não estão sozinhas, né? Quando existe o medo, quando existe a dúvida, quando existe pouco conhecimento, processo, maturidade a respeito de todo esse assunto, é importante saber que elas estão passando por um processo e que esse processo vai Todo ter... mundo passa por isso, né? Exatamente. E aí, então vocês aí, eu espero que muito obrigada para quem ficou até o final. Não esqueçam aí das Se nossas... você ainda não se inscreveu, exatamente. Se inscreva lá no YouTube. inscreva-se. Inscreva-se. Inscreva-se no nosso canal.
Inscreva-se no nosso canal. Nosso canal. No Instagram, vão lá, sigam, né? Vai ter Reels que a produção vai postar aí, bastidores, perguntas, sugestões de temas. A gente sempre vai pedir isso para vocês aqui, porque isso é importante, tá? A interação de vocês, a interação com o público é muito importante. Sim, gente. Então, até sexta-feira que vem, com um vídeo novo no canal, tá? E nós esperamos vocês aí. Obrigado por ter nos assistido até aqui. E deixa aí no comentário, assistir até o final. Não é pra mentir, não, hein? E eu falo pouco. Então, muito obrigada, gente, que vocês tenham saído muito edificados desse papo e sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Beijão pra vocês. Tchau, até a próxima.